Olá, bem-vindos de volta à nossa Lei de Execução Penal 7.210 de 84. Nós estamos ainda no título 1, falamos sobre o capítulo 1 do condenado, da classificação do condenado. Agora vamos para o capítulo 2, que fala sobre a assistência ao condenado. Em 2015, as Nações Unidas, a ONU, a Organização das Nações Unidas, estabeleceu uma série de requisitos mínimos para o tratamento de presos em todo o mundo, conhecido como regras de Mandela. Tá? Essas regras de Mandela têm 122, na realidade, regras que foram estabelecidas. No ano de 2016, o Conselho Nacional de Justiça fez a tradução. Então, se você quiser saber quais são as regras de Mandela, as 122 regras estabelecidas sobre direitos, sobre questões relacionadas aos direitos humanos, tá? Estão à disposição no site do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Só digitar lá, fazer a pesquisa via internet, procurar regras de Mandela e via CNJ, que você vai ver as 122 regras que nós temos relacionadas aos direitos mínimos, assistência, as regras mínimas que devem existir em relação a presos. Regras estabelecidas pela Organização das Nações Unidas para todo mundo. São conhecidas, ficou conhecida como regras de Mandela, primeiro porque foi concretizado na África do Sul e depois em razão da figura emblemática que a gente tem aí, relacionado a esse personagem da nossa história. Então, o que acontece? A nossa lei de execução penal está em harmonia com as regras de Mandela? Praticamente todas. Agora, a nossa realidade estaria em harmonia? Aí já é outro assunto. A realidade carcerária brasileira, ela beira ao caos, e nós sabemos disso através dos noticiários, através de relatórios, através de visitas, através de orientações que a gente tem aí, de relatórios que vêm das instituições que fiscalizam. A gente vai ver como órgãos de execução o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, vamos ver os conselhos regionais, conselhos da comunidade, vamos ver o juiz da execução, o Ministério Público, a Defensoria Pública, que são órgãos que cuidam dessa questão de supervisionar, de fiscalizar, de visitar esses estabelecimentos para aplicação efetiva da nossa lei de execução penal. Porém, isso foi só um comentário relacionado à questão das assistências, das regras mínimas, mas se no seu conteúdo programático não tiver aqui na parte de direitos humanos, regras de Mandela, tá? Nós vamos aqui só exemplificar uma ou outra regra que estiver em harmonia, que tiver alguma relevância com as disposições que a gente vai ver sobre assistência. Mas, em regra, salvo concursos da área jurídica, como para o Ministério Público, Defensoria Pública, magistratura, outros órgãos elaboradores só pedem mesmo a letra da lei relacionada aqui à assistência. Tanto que eu separei uma questão relacionada a uma área mais jurídica aprofundada e as demais questões a gente vai ver que é pedida a letra da lei. Então vamos aí para a figura das assistências, é o capítulo 2, relacionado aí ao título do condenado e do internado, e esse título 2 fala da assistência ao preso. Então vamos lá para o artigo 10, seção número 1. Artigo 10 diz assim: a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Ou seja, mais uma vez, o caráter punitivo e de ressocialização do condenado, tá? E bem como a questão do internado, esse aqui tem caráter curativo para retorno à sociedade, é a cessação da periculosidade. A assistência será, então nós temos a assistência material, relacionada a instalações higiênicas, relacionada à alimentação suficiente, vestuário adequado,
saúde de caráter preventivo e de caráter curativo, assistência jurídica em relação aos direitos do preso, assistência educacional, a evolução intelectual de todos os presos, assistência social relacionada aos direitos civis, que não tenham sido atingidos pela sentença. E outra coisa, deu uma saltadinha aqui no parágrafo único, mas ele gosta de cair em prova. A assistência, tá? Ela estende-se ao egresso. Daqui a pouco a gente comenta aqui o egresso que está lá, salvo engano, conceituado no artigo 26 da nossa legislação. Então temos aqui assistência social e assistência religiosa, que é facultativa, tá? Tendo em vista o nosso país ser laico, nós temos uma assistência religiosa de natureza facultativa, e é qualquer religião, tá? Inclusive, na lei que trata da nosso Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288, prevê expressamente a possibilidade de assistência religiosa a presos que são orientados por religiões de matrizes africanas, tá? Então, a assistência religiosa, ela é ampla para religiões de todas as crenças, seja cristã, seja islâmica, tá? Ou qualquer outra religião de matriz africana, nos termos da Lei 12.288 de 2010, que é o nosso Estatuto da Igualdade Racial. Tá? Então, todas as assistências aqui, elas são possíveis. Então, como é que a lei estabelece as regras aí de assistência? Então, vamos primeiro para a assistência material. A assistência material, que é a sobrevivência a condições humanas, né? Então, nesse caso aí, quando nós falamos da assistência material, fica entre os artigos aqui 12 e 13, né? O 14 já é assistência à saúde. E nessa material nós temos a seguinte afirmação: assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas, tá? Então, precisa de um local próprio para a existência humana, tá? Precisa de alimentação suficiente, vestuário adequado, nos termos do artigo 12. Artigo 13. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Isso quer dizer o quê? Que quando nós formos ver o trabalho do preso é remunerado. Ele vai consistir aí em no mínimo 3/4 do salário mínimo, servirá para indenização dos danos causados, assistência à família do próprio preso que está trabalhando internamente ou externamente, e também para, além de indenização do Estado, pequenas despesas internas. Então, o preso, ele pode ter acesso a outros materiais de higiene, além do básico, ali um sabonete X, um creme dental Y, pode ter acesso a esses outros tipos aí de produtos que não são proibidos, mas que não são fornecidos, tá? Que seria uma espécie de um pouco de luxo em um comércio interno. Então, existe o comércio interno em estabelecimentos prisionais, e os presos podem fazer uso até mesmo de sua remuneração do trabalho para custear essas pequenas despesas. Então, nesses estabelecimentos haverá essas instalações de serviços que atendam aos presos em suas necessidades básicas, pessoais ali, em relação a bens e produtos que não são fornecidos, mas que também não são proibidos. Até uma balinha, tá? Um bombom, de repente, dependendo do estabelecimento prisional, é autorizado. Inclusive o tabaco, como é uma droga que causa dependência física e psíquica, mas é legalizada, tá? Então, a venda de cigarros em estabelecimentos prisionais não existe vedação, vai ser regulamentado pelas questões de legislação local. Como vai ser feita a venda aí de tabaco, tá? Vendas de cigarro, mesmo que tenha a nicotina, que causa dependência física e psíquica, mas é uma droga lícita, tá? Então, dentro de estabelecimentos prisionais, haveria
a autorização dependendo da circunstância. Agora, é claro que álcool é incompatível com a estrutura interna, tá? E dependendo do local, até mesmo o tabaco seria incompatível com a organização interna. Tudo depende da regulamentação interna. Produtos e objetos permitidos e que não são fornecidos, tá? Seção 3. Aqui, porque nós estamos no capítulo 1, a primeira fala das disposições gerais aqui, ó. Então, nós estamos no capítulo 1 da assistência, as disposições gerais ficavam na seção 1, a seção 2 fala da assistência material, a seção 3 fala da assistência à saúde, que é só um artigo, é o artigo 14. Em relação à saúde, nós temos a seguinte afirmação: a assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, então não é só quando ele está doente, também pode ser de caráter preventivo. Compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Então não é só o atendimento médico, mas também farmacêutico e odontológico. Muitos dos internados, muitos dos presos, pode ser preso definitivo, preso provisório, vários deles são dependentes químicos, tá? E eles têm, durante o período em que estão ali presos, crises de abstinência, e isso é sofrimento por ato não previsto em lei. Então, tem que haver um tratamento para minimizar e já ir fazendo o tratamento específico ali no combate a essa dependência. Então, poderá esse atendimento médico se estender aí, inclusive para esses casos de desintoxicação, que muitos dos presos, aliás, é um percentual altíssimo de presos que chegam ao sistema penitenciário com alto grau de dependência química, tá? Então, nesse caso, eles precisam desse atendimento, dessa assistência à sua saúde, de natureza médica, de natureza farmacêutica e também para casos aí específicos de assistência odontológica. Depois, olha só o que diz o parágrafo 2º. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento. Então, qualquer preso, independentemente do regime, ou preso provisório, poderá ser autorizado pelo diretor do estabelecimento prisional essa permissão de saída para tratamento. Só que, se ele for um preso em regime fechado, até mesmo semi-aberto, ou preso provisório, vai haver o atendimento com escolta, com vigilância, e assim que o tratamento for feito, ele retorna ao sistema penitenciário. Então, as permissões de saída podem ser determinadas especificamente para tratamento de saúde? Sim, mas a gente vai ver que existe uma diferença entre permissão de saída e saída temporária, que é sem vigilância, concedida pelo juiz da execução, para ele visitar a família, é outra natureza de saída. A chamada saída temporária aí, tá? Essa permissão de saída, desculpe, não saída temporária, essa permissão de saída para qualquer preso que precisar de assistência médica será concedida pelo diretor do estabelecimento prisional, mas é com escolta, é com vigilância e ele retorna ao estabelecimento assim que for feito o atendimento. E, parágrafo 3º, será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido, tá? Durante o período de amamentação, a presa que estiver nessa condição, a parturiente, ela tem direito de ficar com o seu filho e vice-versa. O filho tem o direito de permanecer ali com a mãe durante esse período de amamentação. É claro que não pode se estender por muito tempo, porque senão você tem uma transcendência aí da pena da condenada para uma pessoa que não praticou crime algum e depois já está com 2, 3 anos e está cumprindo pena junto com a mãe, tá? Então, o que acontece? Nesse caso, existe um período em que é possível, depois é estabelecido, a gente vai ver, os estabelecimentos prisionais que sejam femininos, próximos a esses estabelecimentos, nós teremos creches,
existe a regulamentação pelas regras da primeira infância, da proteção integral e absoluta à criança, principalmente em sua primeira infância, tá? Até 6 anos de idade, proteção muito extensiva aí para as crianças que precisam de absoluta prioridade. Então, não só o Estatuto da Criança e do Adolescente, como também aqui, no primeiro momento, tudo indica que o mais favorável para a criança é permanecer com acompanhamento médico próximo à sua mãe, durante esse período de amamentação e outros que a gente vai ver aqui na sequência dos nossos comentários. Por enquanto, tá? Em relação à assistência médica, que foi acrescentada em 2009, especificamente é assegurado o acompanhamento aí à mulher, principalmente na questão do pré-natal, do pós-parto, e esse atendimento médico é extensível aí ao neonato, ao recém-nascido. E existe uma regra sobre a utilização de algemas que mulheres em trabalho de parto ou logo após o parto, elas não podem ser algemadas em nenhuma hipótese, independentemente do grau de periculosidade demonstrada pela presa que está em trabalho de parto ou que acabou de ter filho, tá? Então tem que ser estabelecido vigilância com impossibilidade total de utilização de algemas para mulheres nessas circunstâncias específicas. Porque a utilização de algemas, nos termos da súmula vinculante número 11, pode ser utilizada dependendo do grau de periculosidade, da possibilidade de fuga, mas mulheres, durante o período de parto, tá? Durante o período de trabalho de parto e logo após, não podem ser algemadas em nenhuma hipótese. Tem uma lei específica sobre esse assunto de 2017. Agora, a assistência jurídica. Então, da assistência jurídica. A assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado. E se ele tiver recursos financeiros, se ele for uma pessoa com uma condição socioeconômica acima da média normal da população carcerária brasileira, tá? Aí ele arca com a sua própria assistência jurídica. Essa assistência jurídica fornecida pelo Estado é para presos e internados sem recursos financeiros, tá? Em 2010, nós tivemos uma amplitude dessa assistência jurídica, que pode ser também fornecida fora dos estabelecimentos prisionais, inclusive atender familiares de presos, que muitas vezes precisam da assistência jurídica aí de advogados. Então, artigo 16, as unidades da federação deverão ter serviço de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública dentro e fora dos estabelecimentos penais. Então, se vier na prova que a assistência jurídica aos presos internados é exclusivamente dentro do sistema penitenciário, está fora da realidade jurídica, por quê? Porque é dentro e fora dos estabelecimentos penais. Parágrafo 1º. As unidades da federação, ou seja, cada estado, os estados deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material, ou seja, criar o órgão instituição ser expandido, né? E também a quantidade de pessoal destinada às defensorias e assistência material. A Defensoria Pública no exercício de suas funções dentro e fora dos estabelecimentos penais. Parágrafo 2º. Em todos os estabelecimentos penais haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo defensor público. Tá? Então, em todos os estabelecimentos, então, quando fala dentro e fora, tá? Lá no estabelecimento prisional haverá um local apropriado destinado ao atendimento pelo defensor público. Parágrafo 3º. Fora dos estabelecimentos penais serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares sem recursos financeiros para constituir advogados, tá? Então,
quem tem direito de ter uma consulta nesses núcleos especializados de defensoria fora dos estabelecimentos prisionais. Porque dentro do estabelecimento prisional é para o preso internado. Fora dos estabelecimentos prisionais, para os réus que estão sendo processados criminalmente, para aqueles que já foram condenados, mas ainda se encontram em liberdade, para os egressos. Egresso é aquele sujeito que está em condicional, tá? Que não está em nenhum estabelecimento prisional, está em condicional nos termos do artigo 26, ou aquele que acabou de sair do sistema penitenciário até um ano depois que ele deixou o sistema penitenciário, ele é considerado egresso, tá? E os familiares de todos os presos condenados que não tenham condições de constituir advogado. Então, esses núcleos de defensoria atenderão essas pessoas, réus, sentenciados em liberdade, egressos e seus respectivos familiares, ok? Na sequência, nós temos aqui a assistência educacional. Essa aqui foi ampliada, foi até o artigo 21A. Foi ampliada e nós temos aí, hoje, assistência educacional como um dos canais mais eficazes de ressocialização. Porque a gente vai ver que a assistência educacional faz com que o sujeito ele abata a pena dele através da remissão, ele aumente o seu grau de intelectualidade, a sua competitividade quando deixar o sistema penitenciário, isso através da educação. São dois pontos fortes que auxiliam na ressocialização, que é a educação e a religião. São dois pontos fortes aí de auxílio à ressocialização, ao retorno do sujeito à sociedade. Então, assistência educacional, artigo 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. Artigo 18. O ensino de primeiro grau será obrigatório. Aqui, nós vamos colocar ensino fundamental, né? Então, aqui, ó, o ensino fundamental, ele é obrigatório, integrando-se no sistema escolar da unidade federativa. Então, e se o preso, ele não quiser, tá? Não, o ensino de primeiro grau, salvo casos específicos de pessoas com real situação em que não seja indicado psicologicamente, tá? O ensino do primeiro grau, ele é obrigatório, ele não é facultativo, tá? Então, nessa assistência educacional, nós temos uma obrigatoriedade para o ensino fundamental. Agora, olha só, acrescentado em 2015, artigo 18A, o ensino médio, regular ou supletivo, tá? Hoje o EJA, né? Com formação geral ou educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios em obediência ao preceito constitucional de sua universalização. Então, o ensino fundamental, ele é obrigatório, mas a partir do momento que foi estabelecido o ensino médio, ele também vai ter que ter, o Estado é obrigado também a fornecer o ensino médio, por causa da universalização da intelectualidade prevista na Constituição Federal. Parágrafo 1º. O ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema estadual e municipal de ensino e será mantido administrativa e financeiramente com o apoio da União, não só com os recursos destinados à educação, mas pelo sistema estadual de justiça ou administração penitenciária. Então, além dos recursos destinados à educação, também os recursos destinados à administração e justiça penitenciária. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos de educação de jovens e adultos. Então, aqui nós teremos o EJA. Tá? Então, aqui, educação de jovens e adultos. Parágrafo 2º. Lembrando a vocês que quando nós falamos de jovens, tá? Começa lá no sistema de internação, de medidas socioeducativas, nós já temos jovens, sim. Mas dentro do sistema penitenciário mesmo, ainda existem jovens. Olha, pelo Estatuto da Juventude, jovem, tá?
ele vai até os 29 anos de idade, tá? Então, a pessoa jovem, tá? O adulto jovem, vai até os 29 anos. Então, aqui são adultos que podem ser jovens ou podem ser também adultos em geral, tá? Então, aqui a partir dos 18 anos, se a pessoa já integrar o sistema penitenciário, ele terá direito aí a essa educação de jovens e adultos, tá? Então, quando se fala jovens aqui, não estamos falando de menores de 18 anos, não. Mas quando se fala adultos, já é de 18 anos para cima. Parágrafo 3º. A União, lembrando a vocês que a Lei de Execução Penal, ela não se estende à questão relacionada a adolescentes em conflito com a lei. A Lei de Execução Penal é só para presos provisórios ou definitivos, que só podem ser aqueles com mais de 18 anos. Parágrafo 3º. A União, os estados, os municípios e o Distrito Federal incluirão programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino, o atendimento aos presos e às presas. Artigo 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição. Artigo 20. As atividades educacionais podem ser objetos de convênio com entidades públicas ou particulares que instalem escolas e ofereçam cursos especializados. Artigo 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma biblioteca. Isso, inclusive, vai ser aí acompanhado pelo censo penitenciário, previsto no artigo 21A, tá? Então, nós temos aqui essa assistência educacional que estabelece a obrigatoriedade que em cada estabelecimento tenha uma biblioteca para uso de todas as categorias de reclusos, todos os que estão cumprindo pena, independentemente do regime, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos. Então, os livros, eles podem ser instrutivos, recreativos e de natureza didática. E para findar aqui essa questão relacionada ao ensino, nós temos o artigo 21A, acrescentado pela Lei 13.163 em 2015, que diz: o censo penitenciário deverá apurar nível de escolaridade dos presos e das presas, existência de cursos nos níveis fundamental e médio e o número de presos e presas atendidos, a implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidos, a existência de bibliotecas e as condições de seu acervo, outros dados relevantes para o aprimoramento educacional de presos e presas, tá? E nós temos portaria do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, inclusive regulamentação sobre leitura de livros, resenhas, como forma de horas de educação a ser abatido, porque a cada 12 horas de estudo é abatido um dia na pena do sujeito. A cada 3 dias de trabalho, divididos aí, nós teremos um abatimento. Então, a cada 12 horas de estudo, divididos no mínimo em 3 dias, nós podemos ter um abatimento considerável. A gente vai ver lá na parte da remissão, entre os artigos 126 a 130, salvo engano aí, da Lei de Execução Penal, a gente tem a figura da remissão. E aí nós vamos ver que é muito interessante essa questão da educação, inclusive para o abatimento real da pena que ele deve cumprir. Nós temos na sequência, aqui, relacionada ainda à assistência, nós temos assistência social e assistência religiosa e assistência ao egresso, que é uma parte razoavelmente pequena, tá? Então a gente já termina a assistência no nosso próximo bloco, tá? E vamos fazer alguns exercícios de fixação e vamos falar sobre o trabalho do condenado, tá? Que vai ser o nosso próximo capítulo. Vamos terminar aí o capítulo das assistências, essas sessões que a gente está lendo, e vamos falar sobre o capítulo relacionado ao trabalho do preso, interno e externo. Te vejo no próximo bloco.